Oi, gente. Boa tarde. Estou eu aqui de novo. Para quem não me conhece, eu sou Fanny e sou a atual presidente da AME, Associação de Mulheres Empreendedoras da Paraíba, né? Hoje a nossa live vai ser com uma de nossas associadas, que é a Viviane Formiga, empreendedora, professora e enfermeira. Então, eu vou falar um pouco da AMA para quem não conhece ainda. A AMA é a associação que reúne mulheres que são empreendedoras ou mulheres que ainda pensam em empreender. Para essas que pensam em empreender, elas entram no intuito de troca de experiências, de entender melhor como é o mercado para poder começar com o seu novo negócio. E também para mulheres que já empreendem, também para troca de experiências, mas para alavancar o seu negócio, tá certo? Então, para vocês que estão entrando agora, eu peço que vocês peguem, tem um aviãozinho aqui embaixo, vocês clicam nesse aviãozinho, eu vou fazer até isso também agora, e quando você clica, aparece seus contatos, então você envia para os seus contatos, eu estou enviando agora, falando com vocês enviando, aí clica em concluir. Então, a partir daí, você já vai estar convidando os seus amigos para entrar na live, tá certo? Então, eu vou convidar aqui a minha amiga Vivi, da Casa de Formiga, para participar com a gente aqui dessa live. Deixa eu chamar ela aqui. Convidar ela. Só um minutinho que hoje a minha internet não está contribuindo muito. Adicionando. Oi! Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo beleza. Tá me ouvindo E vocês aí, direitinho? como que estão? Estou ouvindo bem, tranquilo. Eu que não estou muito acostumada com esse fone ainda. Tá, tampa muito meu ouvido. Pronto, pois é, Vivi. Vamos hoje falar sobre você, lhe conhecer melhor, conhecer seu trabalho. Você que é uma multiprofissional, né? Trabalha, além de empreendedora, que já é cansativo, você é enfermeira e professora. Pelo amor de Deus. Verdade. Não é? Eu achei pouco, não foi Então, essa uma profissão. é, achou pouco, ainda foi ser enfermeira e professora, são duas responsabilidades enormes, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Mas fale de você, como foi que você começou? De onde veio essa ideia de empreender? Primeiro você era professora, o que que você fez primeiro? Você começou por onde sua trajetória? Pronto, boa tarde para todo mundo, quem me conhece, joinha, que bom que vocês estão aqui. Quem não me conhece vai me conhecer hoje direitinho, né? Eu me chamo Viviane Formiga e atualmente eu tenho 40 aninhos. Não parece, acho não, mas desde cedo, desde jovem, eu vi meus pais já eram professores. Os dois, meu pai e minha mãe já eram professores. Então eu segui o mesmo caminho deles e bem jovem, 13, 14 anos eu já comecei a ensinar. A criança, a princípio. E aí me dediquei, fiz faculdade nessa área, fiz pedagógico, fiz faculdade nessa área e sempre senti um chamado, senti um gosto por ensinar, por falar, por lidar com pessoas. É uma coisa que me cativa até hoje muito. Na própria escola, acontecia de algumas crianças se machucarem, acontecia algum problema de saúde, alguém passa mal. E aí eu senti a necessidade de que, porque na maioria delas que eu trabalhei, não tinha um profissional da área de saúde. Então, quando precisava socorrer alguém, tinha que levar para o hospital imediatamente, enfim. E aí eu resolvi, então, fazer o curso de enfermagem. Mas por curiosidade. Mas também depois comecei a me identificar também com a enfermagem. Entendi. E acabou que eu fiquei com as duas profissões.
E Então, aí quer dizer que trabalhei em você, hospital. mesmo sendo professora, você foi ao mesmo tempo professora e enfermeira, chegou a esse ponto? Sim, atualmente eu sou as duas coisas, né? Eu sou professora e sou Hum, enfermeira. Eu sou as duas coisas. Eu sou professora, hoje em dia eu sou professora do Ensino Fundamental 2, adolescente já, né? E sou enfermeira, eu trabalho aqui na UFPB. Então, hoje em dia, minhas duas profissões, vamos dizer assim, de formação, são essas. Eu não consegui largar nenhuma das duas ainda. E nem escolher então uma você só delas. atua Atuo ainda nas hoje duas em dia. áreas. Atuo. Men- Atuo nas duas áreas. Eu sempre, desde a infância, eu tinha muita energia. Muita energia. Era uma pessoa que não parava, não parava, desde a infância. E aí, quando eu me vi começando a trabalhar, tendo meu dinheirinho, tendo uma certa liberdade, então me vi feliz nisso. Meus pais, como já ensinavam, então eu vivia num ambiente já com muito livro, com muito exercício, leitura. Então, para mim foi natural, não foi nada forçado, não foi pelo salário, tanto é que eu comecei muito cedo. Meu pai nem até queria muito que eu fosse trabalhar, na verdade. Mas eu fui por mim mesma, a necessidade que eu tinha de falar com as pessoas, de pesquisar, de questionar as coisas, enfim. E aí, uma coisa levou a outra, e depois eu acabei com as duas formaturas e ficando com as duas profissões. Até hoje, as duas me fazem muito feliz. Às vezes o salário deixa um pouquinho a desejar, mas o amor é tão grande que passa por cima dessas outras questões. Então, eu não consegui ainda deixar mais para frente, talvez um dia, né? Deixe alguma delas, mas eu não me vejo hoje sem fazer uma das duas, não. Eu me sinto feliz fazendo esses dois trabalhos que eu faço, realizando essas duas atividades. Eu fiquei curiosa agora. No caso, você atua como professora, como está sendo nesse momento de quarentena a atuação como professora? A gente está gravando videoaulas, né? Inclusive, hoje eu gravei, tanto gravo as videoaulas, como também dou aula ao vivo, com live, como a gente está fazendo aqui. Ou com Sim. live, ou no chamado WhatsApp, né? Enfim. Tem esses programas hoje em dia, Google Docs, que a gente usa para poder entrar numa sala com várias pessoas e dar aula ao mesmo tempo. Hoje mesmo eu usei o Google Docs, que é um documento que você entra, é uma sala que você entra virtual e você dá aula para um montão de gente ao mesmo tempo. Então, interage, as pessoas tiram dúvida, é, fazem perguntas, a gente responde exercícios, enfim. Um pouco de dificuldade no início, porque a gente não estava muito acostumado com isso, né? Mas hoje em dia a gente já está conseguindo superar direitinho, superar bem. Tudo para não ficar sem aula. É verdade, porque assim, a gente não sabe quando vai acabar, né? Então seria um ano perdido se a Exatamente. escola não tivesse se adaptado. Mas você acha que quando acabar tudo isso e todo mundo voltar à vida ativa novamente, você acha que essas tecnologias que estão usando nas escolas vão continuar? Tu acha Eu que não existe sei, essa possibilidade? eu acredito que pode continuar como forma complementar, sabe? Minhas turmas, elas ainda são um pouco imaturas. Talvez no ensino médio, né, na faculdade, que já tem hoje em dia EAD, eles já levam muito melhor essa situação. Mas com alunos, assim, no início da adolescência, eles ainda têm uma certa dificuldade na questão da assimilação. Não na questão do manuseio, não, mas na questão da assimilação do conteúdo. Né? Ainda precisa que o professor pegue um pouquinho no pé ainda, chegue junto, cobre os exercícios, né? Então, eu acredito que para o fundamental, ou para o ensino médio e para a faculdade, como já existe hoje em dia, provavelmente umas coisinhas vão mudar, né? Muita coisa vai se modernizar, enfim. Mas eu acredito que para os menores ainda, a gente ainda tem um caminho maior para traçar para essa educação ficar dessa forma, assim, com muito uso de tecnologia. Entendi. É que eu fico pensando assim, tudo vem para acontecer uma mudança, né? E eu penso que mesmo que seja de uma forma assim de reforço, para reforçar o conteúdo, eu acredito que muitas escolas possam se adaptar depois dessa quarentena, né, a esse tipo de estudo.
Tem gente que vai entender melhor e tem gente que não vai, como você fala, né? Os menorzinhos assim ainda tem aquela dificuldade mais, não tem aquela independência de dizer, não, eu vou me dedicar a estudar, não tem essa, né, maturidade, como você falou. Mas, e como enfermeira, tua atuação mudou alguma coisa? Como é que tá nesse período agora? Mudou bastante na questão de mais cuidado, não é? Mais respeito, mais cuidado no lidar com a outra pessoa, mais proteção. No início, um medinho, né, de chegar muito perto, enfim. Mas aí agora, com a devida proteção, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Qualquer pessoa sempre fica com o pé atrás, qualquer um de nós. Mas acaba que a gente que é da área de saúde, a gente perde um pouco esse medo ao longo do tempo. A gente já lida com tanta doença, com morte, enfim. Eu sempre trabalhei em áreas, infelizmente, que tinham muita morte, CTI, UTI, em áreas mais complexas, sabe? Então, assim, a gente tem um pouco menos de medo, vamos dizer assim, de temor. Mas, assim, a gente redobrou a questão de proteção, né? Então, bastante máscara, luva, distanciamento no atendimento, enfim. Tudo para garantir que nem a gente se prejudique, nem a pessoa que vai ser atendida também. Mas você está trabalhando diretamente com o pessoal que está com essa situação de Covid ou não? Não. Eu não trabalho no setor, eu não trabalho no setor efetivamente com doenças crônicas, não. Se chegar alguma suspeita, essa pessoa é transferida, né, no caso, para um outro setor, e a gente não chega nem a atender. É avisado logo que não é lá, não é nosso caso. Nosso atendimento é um atendimento comum, um atendimento normal, tradicional, vamos dizer assim. Então, se chega a suspeita, a gente já indica logo para ir para um hospital, para o Clementino, né, que é um hospital de referência, para o HU, se for, né, o caso, para a Unimed, se for, no caso particular, enfim. Mas a gente indica logo para um hospital de referência nos casos aí. Não é o nosso caso, não é o meu caso, não. Agora, como está tão espalhado isso, a gente acaba se precavendo, porque a gente não sabe quem é que tem o quê, né? É verdade. Às vezes a pessoa tem e nem sabe, né? Exatamente. Tem muitas pessoas que têm e sequer sabem que tem, né? Acham que é só problema respiratório. E de estar com uma diarreia, enfim, com algum outro problema. E depois é que vai desenvolver a questão respiratória, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo assim, tá redobrando os cuidados mesmo assim. Entendi. E a tua formação de enfermagem foi depois, então, de ser professora? Depois de ser professora, foi que você... Com quantos anos, assim? Depois de quantos anos que você já estava atuando como professora? Eu terminei o magistério com 15, e fazer 15 anos. Eu sempre fui muito precoce, muito, desde nova. Eu fui muito precoce, então eu me alfabetizei cedo. Essa questão que eu digo, a presença de pais que incentivam leitura e estudo, né? Meus pais, eles não cobravam, os dois eram professores, então você imagina que trabalhavam o dia inteiro. Meu pai chegou a ser diretor de escola, minha mãe também, então eles trabalhavam muito o dia inteiro. Mas eu e meu irmão, nós sempre tivemos uma disciplina de estudo. Então eles chegavam e cobravam da gente, estudou, tarefas, mas tudo na medida certa, não é sem exageros. E aí, desde cedo, me alfabetizei, estudei, enfim. Sou, né, porque a gente não para de estudar nunca, mas eu sou uma boa leitora, uma boa estudante. E aí terminei muito cedo o magistério. E aí fui fazer o vestibular, na minha época era peneirão, olha só, faz tempo, hein? E aí fiz o vestibular. Assim que terminei, entrei na faculdade, e quando entrei na faculdade, então eu trabalhava. Eu estudava na faculdade, pela manhã, pedagogia, e já trabalhava como professora, à tarde. Porque eu já comecei a trabalhar quando eu entrei no magistério. E aí eu fazia faculdade, trabalhava outro expediente, e à noite eu ficava em casa. Então eu achei muito ociosa à noite em casa. Não, vou fazer alguma coisa à noite, vou fazer algum curso. Fiquei pensando se inglês, se espanhol, o que eu ia fazer. E aí eu vi a propaganda na TV que tinha um curso de enfermagem, né, para fazer. E aí eu disse, então não estou fazendo nada e eu gosto dessa parte, chegar junto das pessoas, ajudar. Na minha igreja, no lugar onde eu congrego, já tinha os trabalhos sociais, assim, de ajudar as pessoas, cortar cabelo de pessoas, fazer curativo, né? Esses trabalhos sociais, distribuição de cestas, essas coisas. E aí eu já ajudava.
Então, é uma área que eu já me identificava também. E aí eu disse, eu vou fazer. Meu pai ficou meio assim, mais uma vez, que ele era por causa da hora que tinha que voltar, e eu era muito jovem, e era tarde da noite, enfim. Mas, tá bom, você quer fazer, né? É estudo, então vai. E aí, pronto. E aí eu fiz, e aí acabou que fiquei com as duas profissões. Eu amo muito as duas, não tenho como escolher o que fazer. Assim, talvez um dia eu passe em um concurso mais sério, tipo um concurso federal, alguma coisa que eu vá escolher definitivamente, né? E talvez mude um pouco o ritmo de vida também, a idade, né? Daqui mais 20 anos, vamos dizer, quando for tirar com mais de 60, enfim. Vai ter que optar por alguma coisa, vou ter que deixar alguma coisa, né? Mas, assim, eu faço as duas de coração, sou muito feliz nas duas profissões. Se fosse para dizer, escolhe só uma, para mim era muito complicado hoje. Eu imagino. E até porque você já parece que já nasceu com essa vontade, né? Então já estava dentro de você. E a questão de ser empreendedora, como começou depois dessa trajetória aí de estudos? Quando eu comecei a trabalhar, a gente lidava, na escola principalmente, a gente lida com muita mulher, muita amiga, né? Muita mulher. E aí eu sempre vi esse lado consumista. Mulher consome muito mais do que homem. Se você for comparar, o homem ele comprou uma calça jeans, a gente comprou em 5, né? O homem ele compra um gel para cabelo e a gente compra uns 10 produtos. E aí o que foi que eu fiz? Então eu comecei a pensar, eu vou comprar as coisas para mim e tal, e eu sempre usei umas roupas meio descoladas. Eu gostava muito de jeans com branco, do basiquinho, que a gente chama, um branco com jeans e tênis, né? E aí as meninas falavam muito no meu trabalho, onde é que você comprou essa roupa? Onde é que você comprou essa camisa? Muitas vezes eu comprava a blusa e eu personalizava em casa, eu cortava de um jeito. Eu não sabia costurar. Não sabia. Hoje em dia eu desenrolo também. Eu não sou fera, não, mas eu desenrolo. Eu personalizo, vamos dizer assim, algumas coisas para mim. Mas eu não sabia. Mas eu sabia, tipo assim, eu vou cortar um cantinho dessa blusa, um cantinho do outro lado, media igual, cortava, queimava às vezes, né? Passava um isqueirinho, queimava, colocava uma telinha, colava com cola quente. Fazia alguma coisa diferente, colocava um lacinho que não tinha antes. E eu personalizava muito, então ficava bem dondoquinha a roupa. E aí todo mundo perguntava, quando eu chegava no trabalho, Vivi, onde é que você arrumou essa blusa? Onde é que você comprou essa blusa? Onde é que você comprou essa calça? E aí eu ficava, não, eu comprei em tal lugar, mas eu ajeitei, eu fiz do meu jeitinho. Coloquei um lacinho assim, coloquei glitter assim, enfim, rasguei, dei uma rasgadinha de leve. E aí era muito isso, era sempre esse questionamento. Aí eu tive uma ideia, disse, então eu vou começar a comprar. Vou procurar um lugar que venda barato, isso, que venda em conta, para eu poder comprar, fazer isso e ganhar um dinheirinho fora com isso. Vender para as pessoas que eu já conheço, que eu convivo, minhas amigas, amigos, cunhadas na época, né? Enfim, pessoas que estavam ao meu redor. Principalmente em datas comemorativas. Então, por exemplo, ia ter Dia das Mães. Então, eu comprava tiarinha de cabelo para vender, laço de cabelo, touquinha, blusa, e vender. E assim eu vendia de uma forma meio que natural, assim, para amiga mesmo. Quando eu receber, me dá, no trabalho principalmente. Eu sempre vendi muito no trabalho. Então, quando você receber, no dia que recebia, todo mundo recebia. Então, não tinha como a pessoa dizer que não ia pagar, porque era um dia só para todo mundo, né? Não tinha como dar calote. Então, eu dizia, todo mundo estou vendendo para o dia do pagamento. E aí era muito. Isso foi aumentando, né? E eu fui vendendo mais, e fui viajando mais. Chegou um tempo que eu já tinha condições de comprar mais, então eu pegava um salário. A princípio, eu comecei com o meu salário particular. Então, eu comprava as coisas, dava uma personalizada em casa e vendia. Contei muito com a ajuda da minha mãe, muitas vezes. Minha mãe me ajudava nisso aí, porque minha mãe sabe costurar. Então, algumas vezes ela colocava etiqueta para mim, colocava botão onde eu queria, enfim. Até hoje, que me ajuda muito, viu? Cheiro, mãe, te amo. E aí, comecei a vender, e chegou um ponto que estava vendendo tanto. E aí coincidiu com uma época que eu conheci exatamente a Ami. Então, eu estava na internet fazendo umas postagens,
de produtos, porque eu já não estava vendendo só para pessoas que eu conhecia, mas não era mais só amigas. Eu estava vendendo já para muita gente, tipo amigo de amigo que indicou amigo, né? Que eu nunca não sabia nem quem era. Então as pessoas diziam, ó, eu sou fulano de tal. Quem me indicou foi fulano, não tinha a mínima ideia de quem era mais. Mas aí como eu fui entrando nas redes sociais e fui vendo como é que funcionava aquilo, eu sempre fui curiosa e fui vendo, não sabia muito mexer nessa parte aí, mas pela curiosidade fui vendo o que os outros faziam, enfim. E aí eu conheci a AME no Instagram. Na época a presidente era Mariana, e aí eu conversei com ela. No particular, né? No privado, conversei com ela explicou como era o projeto. Meio que por acaso, assim, eu não estava procurando exatamente isso, uma associação de mulheres, eu não estava procurando nada disso. De repente, eu vi a AME, eu tive curiosidade e fui ver o que era. Eu achava que até uma instituição filantrópica, alguma coisa de caridade, por isso que eu entrei para ver. E aí, quando eu entrei, foi amor à primeira vista, né? Porque eu pensei, meu Deus, vai ter um montão de mulher que pensa como eu. Né? Quando eu vi mulheres empreendedoras, eu disse, pronto, vai ter um monte de mulher que pensa mais ou menos como eu, inclusive que vai me ensinar muito, porque eu sou muito inexperiente nessa área, e que eu vou aprender bastante. E aí foi isso que aconteceu. Então, foi mais ou menos, isso vai fazer agora em julho, vão completar 4 anos que eu entrei na AME, em julho desse ano. E então, 3 anos e pouco, eu ainda sou uma filhotinha da AME ainda. E no mesmo ano que você entrou, você já participou da Brasil Mostra Brasil, não foi? No ano que você entrou. Foi quando eu lhe conheci, inclusive. Foi quando a gente conheceu, foi. Porque eu me lembro que eu falei com Mariana e faltava tipo um mês para Brasil Mostra Brasil. Era. E aí ela disse, você quer participar da feira? Eu nunca tinha participado de evento assim grande, né? Eu vendia para as amigas, eu andava com mala, com bolsa no carro, vendendo as coisas para quem eu conhecia. E aí eu fiquei, meu Deus, fiquei naquela agonia. Eu tinha me casado recentemente também, então eu estava naquela, meu Deus, vou gastar dinheiro, será que vai dar isso certo, meu Deus? Fiquei naquela, né? Naquela dúvida, naquela neura. Conversei com meu esposo deu todo apoio, vá, meu amor, se você acha que, você que sabe aí, você é muito desenrolada, vá, se você achar. E aí, eu disse, sabe de uma coisa? Se não der certo, não deu, mas que eu vou, né? E aí foi quando eu lhe conheci, inclusive. Te procurei, não foi pra gente ver a situação, como é que funcionava, a feira, enfim. E fui com a cara e com a coragem. Então, eu não tinha móveis ainda da loja, eu não tinha loja. Não tinha loja. Não tinha nada. Não tinha nada, só tinha as roupas. Só tinha as roupas. Como no meio do ano, em julho, a gente fica de férias já em escola, né? São as férias escolares, porque eu trabalho em escola particular. Então, eu tinha julho todinho de férias. Então, era exatamente em julho que coincidia que eu estava de férias na escola. Então, um empecilho a menos. E a gente também recebe terça de férias, essas coisas, um dinheirinho a mais na escola. Em junho, né? Para julho. Então, eu peguei esse valor e investi todinho ele. Então, eu saí comprando, entrei na LX, vou até fazer propaganda da LX. Entrei na LX, saí comprando cabide, manequim, tudo usado, né? Porque eu não tinha nada. E nem tinha condição de comprar novo também. Eu comprei balcão, cabide, e fiz uma viagem e comprei todas as roupas também que eu queria vender. Mais as que eu já tinha, né? Enfim, foi muito mais do que eu esperava. Eu esperava que eu ia vender uma quantidade assim, tipo, eu não vou ter prejuízo. Vou vender o suficiente para eu me manter, né? Manter esse tempo que eu passei lá na feira e pagar o que tem que ser pago de taxa na feira, enfim, não ter saído no prejuízo. Lucrar pelo menos um pouco, vamos dizer. Mas foi tipo 3 vezes o que eu imaginei que ia ser. Então foi uma experiência muito boa. Muito boa. E aí, se eu já estava com vontade de empreender, depois disso, tipo aquela luzinha acendeu, a luzinha do balãozinho de pensamento, né? E aí pronto. Aí, daí em diante, eu não consegui mais parar. Então, aí, quando eu saí, aí vem aquela história, uma coisa vai levando a outra. Quando eu cheguei em casa, que eu tive que tirar os móveis, a gente tem que desocupar lá a feira, eu já saí pensando, onde é que eu vou colocar esses móveis? Porque eu moro num apartamento. Né? Onde é que eu vou colocar? Aí vem aquele outro pensamento, aquele outro estado, né? Vou alugar um lugar para colocar. Eu já tenho os móveis, então eu já vou colocar minha loja, né? Dá aquele medinho, porque vem aluguel, vem funcionário, porque eu trabalho o dia todo. Eu não podia deixar meus empregos para poder ir trabalhar, né? Com segurança, vamos dizer assim, financeira. Sim. Então, eu tinha que chamar alguém para trabalhar para mim, tinha que me organizar.
alugar um imóvel. Mesmo assim eu fui com tudo. E aí eu aluguei um ponto, eu pensei muito onde seria esse ponto, e eu cheguei à conclusão que toda a minha vida, todo o meu trabalho, meus estudos, enfim, tudo acontece no Castelo Branco, na região do Castelo Branco. Porque a USPB, que é onde eu trabalho, é no Castelo Branco. A escola, onde na época eu trabalhava, é no Miramar, no Miramar até hoje. Né? Que é caminho, e né? casa dos bancários. E minha casa nos bancários, meu apartamento é nos bancários. Então, assim, para mim, foi ideal o ponto que eu escolhi, que era muito pertinho de mim. Então, tipo, na hora do almoço, eu podia sair de um dos empregos e dar uma passadinha na loja. No final do expediente, dar uma passadinha na loja novamente. Né? Levar uma mercadoria mais, trocar uma mercadoria, levar para costura. Porque, ó, quem tem loja de roupa sabe disso. De vez em quando tem conserto para fazer, né? Tem promoção, você tem que levar faixa, buscar faixa, deixar faixa, levar mercadoria, acertar coisa com o cliente, acertar detalhe aí com o fornecedor. Então, de vez em quando a gente tem que marcar. De vez em quando tem que dar umas fugidas de onde você está para poder resolver coisa da loja. E aí eu aluguei esse meu primeiro ponto. Ponto esse que eu fiquei por 2 anos lá. Foi muito bom, na avenida principal do Castelo Branco. E aí, depois eu mudei para um outro ponto, vai fazer 1 ano agora, faz mais de 1 ano. E aí eu estou caminhando, então, para o 4º ano de loja, graças a Deus. Eu tô, assim, feliz com o teu depoimento, porque é justamente o que eu penso. E foi igual a mim na questão, assim, de acreditar, porque tem muita gente que já conhece a AME e já sabe do nosso trabalho, mas que não tem tanta segurança. Será que vai dar certo e tal? E todo mundo que entra nessa questão entra de cabeça de abrir sua loja, sempre dá certo, principalmente nessa questão da feira, né? Da Brasil Mostra Brasil. De, assim, tipo, você entrou, não, eu vou entrar. Geralmente a gente entra pensando assim, eu vou divulgar o nome da minha marca. A gente entra, no mínimo, com essa, né? E vou tirar o dinheiro que eu gastei. Só que depois, quando você vê o sucesso que é, e eu acredito que depois que você abriu a sua loja, apareceram pessoas que lhe conheceu na feira, assim, que comprou produto a você lá, porque geralmente o pessoal fica indo atrás de você, né? Vê o Instagram, e daí já aconteceu muito comigo essa questão, assim, a menina lá da feira, será a menina da feira, né? O povo já associa o seu nome, o nome da sua marca, a que lhe conheceu lá na feira. Então eu acho que é muito importante, assim, essa questão, que a pessoa já entra com o pezão direito, né? Quando acontece isso. No teu caso, não tinha loja, não tinha, só trabalhava delivery, que hoje em dia a gente chama de delivery, né? Mas aí, a partir daí, você já abriu loja e, consequentemente, já trouxe os clientes, né? Que você já conquistou e que já tinha. E aí, você abriu a primeira loja. Como é o nome da primeira loja? Formigas Fashion. Eu também coloquei um nome bem... Eu fiquei pensando que nome eu deveria colocar na loja, sabe? Como meu sobrenome já é Formiga, meu nome é Vivi Formiga, né? Viviane Formiga. Eu coloquei, até se eu vou colocar o nome de animal mesmo, porque eu vejo tanta marca com animal, com pássaro, né? Eu disse, então pronto, a minha vai ser animal também, vai ser Formiga, e também porque é um nome marcante, assim, eu acho que a pessoa não esquece. Né? É um nome que fica gravado. Tanto é que até hoje, às vezes eu tô no centro, essa semana aconteceu, eu ter ido comprar um remédio numa farmácia. E a mulher disse, ei, você não é da Formiga? Ei, dona Formiga. Eles dizem, né? Ei, dona Formiga, a senhora não é Formiga? Inclusive da Feira Brasil Mostra Brasil. O pessoal diz, ei, Formiga, vai ter esse ano na Brasil Mostra Brasil de novo a loja Formiga. Então, eu acabei escolhendo esse nome por isso. Então, eu abri a primeira loja com o nome Formigas Fashion. A princípio, era só roupa infantil, só roupa feminina. Por causa das minhas roupas, né? Como eu contei. Minhas roupas, o pessoal sempre perguntava, enfim. E aí, eu abri uma loja. As minhas lojas sempre têm um caráter popular. Certo? Minhas lojas, elas não são de grife, não são. Elas são lojas populares. São lojas com roupas simples, roupas do dia a dia, roupas pra gente... Na época de festa, eu faço compras de roupas, né, mais elaboradas, vamos dizer assim. Mas são roupas pro dia a dia, blusinha, body, roupa para você usar no dia a dia. E aí, o que acontecia? As pessoas chegavam e perguntavam, eu queria, mas aí eu queria comprar
daqui por perto não tem ninguém que vende, meu Deus, uma bacia. Não tem ninguém que vende algum material de casa. Tipo, eu queria dar de presente um porta-retrato. E eu não tinha, eu só tinha roupa. Agora, tudo que era roupa feminina eu tinha. Tinha lingerie, tinha acessório, mas eu não tinha coisas de casa, vamos dizer assim. E no meu bairro, no bairro da loja, no Castelo Branco, também não tinha nenhuma loja que vendia isso. Então, o que foi acontecer? Eu fui agregando essas coisas dentro da loja. Então, eu fiz um setorzinho e coloquei só coisa de cozinha dentro da loja. Então, eu coloquei tudo bonitinho, assim, panelinha bonitinha. Não é essas mais simples, não. Eram mais bonitinhas, mais elaboradas, assim. Bacia. Fui botando as coisas e foi vendendo. Então, a pessoa chegava para comprar uma bermuda. E, ei, que eu tô precisando de um pegador de macarrão. Aí, comprava. Aí, eu vim comprar... E vice-versa, eu vim comprar um balde que eu vi aqui. Eita, mas eu tô precisando também de uma cueca né, pro meu filho. Aí comprava também. Só que foi o que aconteceu. Foi virando uma bagunça a loja, né? A loja foi virando uma bagunça, porque ela foi perdendo o estilo de loja feminina e vai virando as duas coisas ao mesmo tempo. Loja de casa, loja de roupa. E aí, enchendo muito. Enchendo muito. E aí foi quando veio a ideia de colocar uma loja só com coisas de casa. E aí veio minha segunda loja, chamada Casa de Formiga, que eu não quis sair do Formiga de todo jeito, porque hoje em dia eu até digo, eu tenho uma rede de lojas, porque tudo Formiga. Então a primeira foi Formigas Fashion, a segunda Casa de Formiga, aí eu tirei todo esse material de coisas de casa, de dentro da loja de roupa, né, e acessórios, coloquei nessa loja, que também é no Castelo Branco, porque como lá não tinha, nesse sentido, então, para mim, era muito melhor colocar lá. E eu aluguei um outro ponto, então, mais uma vez, pensei muito, refleti muito, fiz muita conta no papel, para ver valor, né? Será que compensa? E cheguei à conclusão que ia me jogar mesmo, ia ter que dar certo, porque do jeito que estava, não estava legal, não. E aí, fui com a cara e com a coragem mesmo, ouvi algumas ideias negativas, tipo, não, muito caro, pagar aluguel de novo, pagar outro funcionário, né? Como também da própria Anne, eu vi muitas ideias positivas. Vai lá, vai dar tudo certo, que é a mensagem que eu procuro sempre passar. Se você está assistindo essa live aí, ó, e você tem esse espírito empreendedor, vai com tudo, vai dar certo sim. O que você for botar, dá certo. Se você for com coração, com garra, mesmo, com força, vai dar certo. Entendeu? E aí eu ouvi muitas palavras positivas também. Vá, coloca, Viviane, dá certo. Você dá pra, né, você sabe fazer a coisa acontecer. E aí eu disse, sabe de uma coisa, eu vou fazer mesmo. E aí aluguei, coloquei, é bom mesmo e pronto. E aí coloquei essa segunda loja, então. A outra loja que eu já tinha, a Formigas Fashion, eu acabei comprando moda de outros ramos, né? Então, comprei moda masculina, moda infantil, e coloquei, agreguei tudo isso junto lá, certo? E tirei a parte de brinquedo, que também eu tinha colocado lá. E tirei a parte de casa e coloquei tudo como se fosse um atacadão, vamos dizer, né? Uma loja assim, na Casa de Formiga. Uma casa de coisas para o lado, de uma forma geral. Brinquedo, balde, louça, enfim, toda já essa outra loja. E aí, no iniciozinho, passei um perrenguezinho, por causa da parte financeira, né? Porque até você entrar no mercado, você conhecer o mercado, você, né? As pessoas lhe conhecerem, e você ser conhecida no Instagram, enfim. Você passa um perrengue, mas eu segurei a onda, como diz, né, a história. E aí, depois que pegou no tranco, deu tudo certo. Então, até hoje, graças a Deus, tudo certo, tudo tranquilo, é uma bênção, a loja é maravilhosa. É pequena, mas é muito, muito arrumadinha, muito boa, muito legal de se entrar, de se comprar. Como eu sempre digo, eu acho muito difícil qualquer mulher não comprar nada para casa, né? Qualquer lugar que a gente vai, a gente vê uma coisinha, a gente diz, estou precisando de um potinho para colocar mantimento, né? Estou precisando de talher, que os talheres estão feios, estou precisando. Então, me fez crescer muito para entender esse universo de casa, esse universo doméstico, porque também eu tinha pouco tempo de casada, agora eu vou fazer 5 anos de casada ainda, então me fez entender esse processo também de casa. Então eu compro geralmente o que eu gostaria de comprar para mim, eu compro para revender na loja, né, a qualidade, enfim.
E aí, essa outra loja, que era a Formigas, foi aumentando, fui comprando roupa masculina, roupa feminina, roupa para gestante, que me perguntavam bastante, roupa plus size. E aí começou a ficar lotada novamente. Principalmente a parte infantil, que era muito procurada. Aí veio a terceira ideia, que foi no finalzinho desse ano, agora de 2019, que foi colocar a terceira loja, mas eu não coloquei fisicamente ainda. Eu iria colocar exatamente agora, antes da pandemia. Estava me organizando para isso, né? Já aluguei um prédio, enfim. E aí tive que dar uma pausa nos planos, mas que é a Formiguinhas Fashion, que é uma loja para gestantes, recém-nascidos, toda a infância, até a moda teen, que é a moda adolescente. Certo? Então vai desde a gestação da mãe até nascimento, enxoval, nascimento, em primeira infância, segunda infância, vamos dizer, e adolescência, que é a moda teen. Certo? Aí, para mim, eu achei muito interessante. Por quê? Porque todas as lojas, elas conversam entre si. Não é? Quem vem comprar na infantil, a infantil já indica a outra, feminina. E a feminina já indica a das coisas de casa, né? Dos utensílios de casa. Então, para mim, é o tipo de um ciclo que fecha. Eu ainda tenho um sonho de mais para frente colocar moda masculina. Não sei quando vai ser. Mas eu quero colocar ainda também. Mas aí vai demorar mais um tempinho, porque veio a pandemia agora e deu uma brecada, né? Nos sonhos da gente, por enquanto. Mas os sonhos não morreram, não. Eles estão só guardadinhos aqui. E a Formiga Fashion não parou, né? Você ainda vende bastante. Como é que as formigas estão se organizando agora nesse período de quarentena? Como é que a loja está se comportando? No princípio, Fanny, foi meio difícil para a gente. Por quê? Porque a maior parte das nossas vendas eram presenciais. Então, o cliente chegava, o cliente escolhia o produto, né? Muitas vezes, quando era roupa, provava o produto, dizia que gostava ou não, enfim. E agora, essas roupas, esses produtos, eles não podiam mais ser provados, ou ser vestidos, ou ser, né, serem consumidos ao vivo, em loco, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Olha, tô vendo só a clientela, pessoal, que é cliente aqui, ó. Comprei formiga. Ai, meu Deus, obrigada aí, gente. Tá aí. Cheiro pra todo mundo aí, que já me cumprimentou aqui, empolgada falando, nem cheiro pra todo mundo aí, tá? Usa formiga só. E aí, o que acontece? Cheiro, viu, Marcelo? Aí, o que acontece? E eu fiquei meio perdida no princípio, né? Mas como a gente que é empreendedor, a gente não pode parar. A gente fica, meu Deus, eu vou fazer o quê, né? O que eu posso fazer? Eu já tinha um serviço com motoboy, eu já tinha um serviço de entrega já. Mas era muito pouco, era tipo assim, 80% de vendas ao vivo, na loja, no local, né? E 20% era assim, era tipo 2 vendas semanais, 3 vendas semanais, no máximo 5 vendas semanais, para entrega com motoboy. A gente se viu, então, com a pandemia num estágio, numa situação em que tudo tinha que ser pela internet agora, e tudo tinha que ser com motoboy, né? E aí eu aproveitei e mandar um cheiro bem grande para Tarcísio, que é meu motoboy lá da loja, certo? É show de bola ele, eu faço uma propaganda, viu, Tarcísio? E aí o que acontece? Eu tive que me reinventar, né? Então eu disse, sabe de uma coisa, a partir de agora, vou entrar no Instagram, vou gravar vídeo do que eu tô fazendo, das roupas, vou fazer eu mesmo, porque como a gente não podia ter contato com as pessoas, eu mesmo vou vestir a roupa, eu mesmo vou tirar foto, eu seria a minha própria manequim. Como eu sou cheinha, e quase toda mulher brasileira é, né? Meu biotipo não é manequim, como a maior parte do brasileiro não é manequim, não é, então deu certinho, né? E então eu disse, ó, nada melhor do que moda brasileira para mulher brasileira. Então peguei roupa, comecei a provar, tirar foto em casa, mandar. E aí, desde então, assim, fica a lição. O importante é você começar a fazer. Quando você começa a fazer, tudo começa a fluir. Tudo. Então, o medo que eu tinha de ter que fechar as lojas, o principal medo que eu tinha era de demitir os funcionários. Porque eu acho que é uma tremenda... eu acho que é uma tremenda tristeza no momento desse você chegar na loja e dizer, né, você está demitido, no momento que o funcionário está precisando do salário dele. Agora que ele está precisando mais do que nunca.
né? Então eu me vi, principalmente era isso, o aluguel eu podia negociar, eu podia ver com o dono, enfim. Mas o funcionário, como é que ele pagou os funcionários das duas lojas? Porque a Formiguinhas ainda é uma loja virtual. Mas as outras duas lojas eu tenho funcionários efetivos trabalhando. Então eu me vi nessa situação e disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu comecei a fazer isso. E pedi para as funcionárias, inclusive, gente, vamos me ajudar. Manda para os seus grupos de WhatsApp, manda para o grupo de Instagram de vocês. Então, vamos fazer uma corrente. Nós quatro, porque são 3 funcionárias mais a mim, né? Vamos fazer uma corrente, nós 4. Manda para todo mundo que você conhece, homem, mulher, Instagram, Twitter, manda tudo. O que tiver para mandar. Manda foto da gente, manda foto da loja, manda logo, todo dia manda um oi, manda uma novidade. E a gente começou a fazer, começou a fluir. Então, começou a aumentar as vendas. A gente postava uma blusinha, uma calça, um dia. No outro dia, saia. E aí, recentemente, eu fui fazer, deu um clique, porque eu fui fazer compras em um supermercado, aqui de João Pessoa, inclusive nos bancários. E aí, eu vi a necessidade eminente do uso de máscaras. Só entrava no supermercado quem tivesse de máscaras. E aí eu vi o pessoal doido para vender máscaras, né? E vi uma pessoa que vendia máscaras. E essa pessoa vendendo bastante. Então eu pensei, cara, eu tenho que fazer isso aí, ó. Se o que está vendendo é banana, eu vou vender banana. Se estiver vendendo é laranja, eu vou vender laranja. No momento, para sobreviver, né? Sendo lícito, eu vou vender o que precisar. Como é coisa de tecido e coisa que eu sei fazer o básico de costura, minha mãe também me ajuda. Eu encontrei uma parceira da AME, que está coladinha comigo aqui, ó. Jeane, cheiro para Jeane também. Dija também, ela é muito desenrolada. Que tá fazendo Dija também. Então eu conheci, eu encontrei. Ela falou, eu encontrei essas parceiras, e aí eu saí mandando zap para todo mundo. Ó, gente, quem faz máscara? Quem faz máscara? Em todos os grupos que eu conheço, quem faz máscara? Eu não tinha tempo para fazer a máscara, eu tinha tempo para vender a máscara, né? E tinha contato, muita amizade. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, tenho muita amizade, muitos grupos de WhatsApp, OLX, enfim. E aí eu disse, ó, eu preciso pegar umas 200 máscaras com cada uma de vocês aí. 100 máscaras, 50, vocês têm quanto? Uma tinha 50, outra tinha 20, outra tinha 30. E aí as escolas não tinham começado também as aulas virtuais, não. A gente estava em casa, literalmente, né? Eu estava o dia todo em casa, tirando foto de look da loja, enfim. Mas a coisa ainda meio devagar, ainda meio lenta. Aí eu pensei, tá chegando o Dia das Mães, né? Então comecei a postar roupa para o Dia das Mães, acessório para o Dia das Mães, tudo isso. E aí me veio a ideia da máscara também para as mães. Então eu comecei a vender as máscaras de uma forma geral para criança, para adulto, para todo mundo. Mas aí depois eu comecei a pensar sobre as mães. Como eu sei que, infelizmente, essa pandemia não vai embora nem tão cedo, né? Não vai embora agora. E que aí muita gente ainda vai precisar consumir e comprar máscaras para usar. Então, a gente do feijão fez uma feijoada. E aí a gente resolveu, então, começar a vender essas máscaras. Então, hoje, como minhas funcionárias e eu, a gente pode abrir a loja para funcionar, mas a gente pode vender as máscaras nos lugares, né? Então a gente pega as máscaras, eu coloquei umas cestinhas arrumadinhas, né? Que fecham para poder manter esterilizada a máscara. E aí a gente vai para os supermercados e vende essas máscaras em supermercados, em grandes hipermercados e vende. E está vendendo bastante, viu? Está muito boa a venda. E aí, consequentemente, quem entra para falar sobre as máscaras, eu acabo vendendo roupas também. Então, eu acabo postando coisas de roupa. Já que você vai comprar máscara, por que não compra também a roupa para o Dia da Mãe? Uma blusinha para sua mãe, né? Tá chegando o Dia das Mães. Compra uma tiara, compra um acessório, compra uma lingerie. Muita gente em casa, casadas em casa, ó, vende muita lingerie, viu? E aí, o que acontece? Uma coisa vai chamando a outra, uma coisa vai chamando a outra, né? E aí sai fluindo. E a última sensação agora que a gente começou essa semana, porque Dia das Mães é no outro domingo, né? Domingo que vem agora o outro. Dia 10, né? Segundo domingo de maio. E aí, então, a última sensação foi essa aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Dá. Isso é o quê? Tal mãe, tal que vem filha? Com duas máscaras. Oi? Tal mãe, um tal kitzinho. filha.
que vem com duas máscaras. Ela vem com uma máscara da mesma estampa da filha e para a mãe, para as duas, certo? Às vezes a pessoa diz assim, Viviane, eu não quero, minha filha não mora comigo, não pode vir para cá, se já foi uma senhorinha. Então a gente faz o kit com as duas para a mãe também. Sim. Certo? Às vezes eles querem mais personalizado. Ó, Viviane, eu quero para a família todinha. Então hoje eu vendi 9 kits personalizados para a família inteira, olha só. Pai, mãe, irmã e filho, e avô. Todo mundo em uma casa só. Então a gente personaliza de acordo com a quantidade de pessoas da casa, sabe? Então fica a critério. A gente também envia, mesmo sem ser para a pessoa. Por exemplo, eu tenho 6 pedidos para enviar no Dia das Mães, que é no dia 10. Eu tenho 6 pedidos para enviar lá para o dia. Por quê? Porque já são pessoas de idade, as mães que vão receber. Então os filhos disseram, Viviane, eu não tenho como ir lá entregar o presente. Mas eu quero dar esse presente para ela. Então, você entrega para a gente. Então, a gente, no dia 10 de maio, eu tenho 6 até agora, né? Espero que surja muito mais daqui para lá. Mas eu tenho 6 para fazer entrega. Depois dessa live vai aumentar. E aí, então, e assim tá fluindo. Então, aí depois começou uma brincadeira, tipo, por causa dessas questões da Caixa Econômica, né? Na questão em análise. Aí perguntaram se você fazia máscara com esse logotipo em análise. Aí eu já fiz também. Comecei a fazer umas engraçadas, tipo com o rosto do Coringa, La Casa de Papel, dos super-heróis. Então, meio que ficou uma brincadeira. E essas máscaras estão saindo muito, essas personalizadas, sabe? Além desses kits, as infantis vendem bastante também. Deixa eu ver se tem alguma infantil por aqui para mostrar. E uma coisa, Vivi, que... Ah, que coisa linda. Do Mickey, da Minnie. Essa é uma infantil. Eu vou abrir, mas aí depois eu vou esterilizar de novo, porque elas já vão esterilizadas, certo? Ela é assim, ó. E ela então, é boa porque tem um espaço do nariz, né? E ela é forradinha, ela é toda forradinha. Tá vendo que é outro tecido dentro? Toda de algodão, tricoline, ó. Então, elas vão... Depois que a gente termina de confeccionar, ela é esterilizada. Eu lava, passa com ferro, tá? Para poder colocar no saquinho personalizado. Então, aí, acabou que me ajudou muito nas formigas. Por quê? Porque eu tô vendendo muita roupa com bastante máscara, né? Muita máscara com bastante roupa. O foco tá na máscara no momento, estão nas máscaras. Mas em junto eu tô vendendo acessórios que eu tinha na casa de formiga, tipo porta-retrato, o nome das mães, caneca do Dia das Mães que eu tinha do ano passado. Então eu acabei juntando tudo e tá vendendo tudo, eu tô conseguindo, agora tá começando o mês, tô conseguindo pagar todo mundo, tô feliz da vida. Olha que bem, vou pagar aluguel, vou pagar funcionário. Graças a Deus, tudo em dia. Né? Então, para mim, o mais reconfortante é isso, é pagar principalmente a folha, pagar os funcionários, sabe? Pronto, consegui fazer isso pra mim. Inclusive, estou aqui, ó, trabalhando tanto que tá aqui, ó. Isso aqui é a vida de costureira. Andei machucando o dedo, ficando até altas horas aí, costurando, até os olhos também avermelhados também, mas é vida de empreendedor, né? Vida de empreendedor é assim mesmo. É verdade. E é isso, então, graças a Deus, eu encontrei uma alternativa, né? Eu me reinventei nesse momento difícil, para poder continuar no mercado. Eu acredito que, assim, muitas coisas são desafios que a gente enfrenta mesmo para a gente se tornar mais forte como pessoa, mais forte como empreendedora. E isso foi um grande ensinamento para mim, que eu sou capaz de muito mais coisa, não precisa ficar depressiva. Aí eu vou aproveitar e deixar um recadinho para a mulher que está aí do outro lado, que está vendo, assistindo esse vídeo aí, ó. Vocês são muito capazes, muito inteligentes. Você está em casa aí reclamando da vida, levanta para fazer alguma coisa. Se você sabe cozinhar, faz bolo aí para a vizinhança todinha. Coloca um muralzinho no prédio do apartamento que você mora. Vende esse bolo no apartamento tal. Se você sabe fazer costura, faz máscara para vender no prédio, nos seus amigos, pros seus amigos. Ideias boas a gente copia. Eu não aprendi de ninguém. Eu não inventei essas máscaras, não. Eu vi as ideias e acabei copiando para mim. Entendeu? E assim, claro, então, meu recado para as empreendedoras é isso aí. A gente não pode baixar a cabeça para nenhuma situação difícil. A gente tem que levantar a cabeça. Primeiro, eu tenho muita fé em Deus. Então, Deus me ajuda muito, me ajudou muito, tem me ajudado. E depois, eu tenho muita fé em mim mesmo.
né, na minha capacidade, que o que eu não sei, eu sou capaz de aprender. Então, é um desafio, está sendo um desafio muito grande para mim, as mídias sociais, a internet, porque eu não tinha esse hábito, eu só fazia postagem simples, enfim. Né? E para mim, gravar vídeo, essa semana eu fiz gravação de vídeo, era uma coisa meio que surreal ainda, né? Estou aprendendo ainda, não sei fazer ainda, estou aprendendo. Então, eu fico assistindo palestras de profissionais na área que ensinam você a vender pela internet, como economizar, que tempo você tem que... Enfim, e isso está me fazendo crescer muito. Eu sei que quando acabar tudo isso, eu vou ser uma profissional, uma empreendedora muito melhor do que eu já sou. Então, eu digo isso para todo mundo aí que tá assistindo aí, viu? Que vai em frente, não desista dos seus sonhos, que tudo vai dar certo. Eu estou adorando isso. E assim, eu não esperava menos de você, né? Você é muito, muito boa comunicadora, você comunica muito bem. E vai em frente lá nos seus vídeos que eu assisti e gostei lá na tua página. Então, já está já acabando nosso tempo aqui da nossa live. Então, eu quero fazer as considerações finais, agradecer você por ter aceitado de fazer essa live com a gente. E, assim, uma história ótima, muito inspiradora e muito interessante. Essa live vai ficar gravada por 24 horas e depois eu vou postar ela no IGTV aqui da página da AME. E eu quero que todo mundo assista esse seu depoimento, porque o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas que estão um pouco desmotivadas, preocupadas, e eu vejo, a gente tem, para quem não sabe, a gente tem um grupo de WhatsApp da AME, e no grupo tem muita gente vendendo máscara, e faz isso, faz aquilo, no seu caso, né, já pegou a ideia, fez tal mãe, tal filha, e a questão é essa, é a gente sempre se motivar, pegar esses desafios e desenvolver, se tornar melhores como pessoas, como empreendedoras, né? E assim, eu acredito que essas lives que a gente está fazendo só vem realmente a acrescentar na vida das pessoas, né? Que a pessoa que está em casa assistindo ter mais motivação e acreditar que vai dar tudo certo, que vai conseguir, né? Ter uma ideia, troca ideia com outras pessoas e começa a empreender. Geralmente a pessoa ou está home office ou não está trabalhando realmente, mas ter um estímulo maior para conseguir dar prosseguimento à vida, não é verdade? Então, vou deixar um espaço para você fazer suas considerações finais também, que já está acabando aqui nosso tempo da nossa live. Tá, joia. Vou aproveitar para agradecer todo mundo que tem fidelizado, né, as compras em nossas lojas, certo? O pessoal tô muito feliz com as vendas, mas principalmente os amigos, sabe? Porque tudo começou, toda a minha vida como empreendedora começou com os amigos, com as amigas, com os amigos, com as pessoas mais próximas, com os alunos. De vez em quando eu vejo aí, tia, tem esses tias aí, é de aluno, não é sobrinho não, eu não tenho sobrinho ainda não, aí, ó, tia. Cara, isso aí, eles são alunos, tá? Na verdade, ó. Então, um cheiro no coração de todos vocês, das minhas colegas da AME, das minhas colegas de outros grupos, tá? Dos meus familiares, que são a raiz da minha vida, né? Para o meu esposo, que sempre me apoiou em tudo que eu fiz até agora, graças a Deus. E para todo mundo, e aí fica a lição para a gente, sabe? Eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu sou uma pessoa simples, uma pessoa que sou curiosa. Acho que a diferença é essa, eu sou muito curiosa. Então, seja curioso, vá atrás, entendeu? Procure alguma coisa que você sabe fazer, que você sabe fazer bem. Alguém lhe elogia sobre alguma coisa, então é isso que você sabe fazer bem, isso. Então, faça isso. Isso é uma coisa que você pode fazer para ganhar dinheiro. Não é? E aí, esse momento difícil vai passar, daqui a pouco vai passar, ou 2 meses, ou 3 meses, mas vai passar. Não é? O que importa é a gente estar em pé, com dignidade, fazendo e sendo feliz, certo? Então, para mim, a lição que eu tenho, que eu passo para todo mundo com quem eu converso é isso, tá? Se movimente, saia do seu lugar, não fique deitado, não fique em casa para baixo, levanta a cabeça, se apegue com Deus, procure ideias que me coloquem para cima, para frente, tá? Que vai dar tudo certo. Um cheiro no coração de todo mundo que participou aí, não deu para falar de todo mundo aí, mas um cheiro no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e a gente se vê aí. Aproveita e segue lá, Formigas Fashion, Casa de Formiga e Formiguinhas Fashion. E quero também deixar registrado, toda vez eu esqueço. Obrigada pelo convite. Obrigada também. Eu vou falar aqui antes que eu esqueça, que toda live eu esqueço.
que a AME, a gente está com ação social durante essa quarentena, que Vivi também colaborou muito conosco, né, fez doações, e a gente está com essa ação social, que é para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, as pessoas moradores de rua, que nesse momento eles não têm um sabonete para que todo mundo fique em casa, lava as mãos. Como é que essas pessoas, como é que eu mando uma pessoa dessa ficar em casa, que nem casa ela tem, né? Como é que eu mando a pessoa dessa lavar as mãos, não tem um sabonete? Então, assim, essa ação que vem dando muito certo, o pessoal está acreditando muito, e a gente já fez a nossa primeira ação domingo passado, que foi com a entrega de máscaras. A gente recebeu uma doação de 100 máscaras e doação de sabonetes, que foi a Formigas Fashion, né, que doou os sabonetes. E daí, assim, foi uma coisa simples, porque eu comprei os saquinhos, coloquei as máscaras, o sabonete no saquinho, e o pessoal adorou, assim, o pessoal, tia, que bom sabonete e tal. E também, e junto com a comunidade lá da Torre Católica, eles doaram 100 quentinhas, foi uma coisa também que foi maravilhoso, que não esperava. Então a gente fez essa doação, junto com as quentinhas, fez o kit de higiene e entregou. E a gente ainda continua com a ação. Então, se você puder ajudar, contribuir, só é ir no direct da AME e falar com a gente, que eu vou pessoalmente e busco a doação de onde você estiver. E também vou logo, tá, falta 5 minutos, a gente vai lançar uma campanha para doação de absorventes femininos, porque as mulheres em situação de rua também têm essa necessidade, né, que elas não têm condições de comprar e a situação fica bem complicada, a gente já fica imaginando, né? Então eu tive essa ideia e junto a esse kitzinho do sabonete com a máscara, eu vou agregar também o absorvente. Aí a gente ainda vai lançar, vou fazer uma postagem, mas já estou avisando a vocês. E essa campanha é junto com o Jampa Invisível. Então, se vocês puderem seguir o @Jampa Invisível, que é a parceria nessa área social aí da AME, viu? Então, para finalizar, muito obrigada, Vivi, por tudo, porque você é uma pessoa muito para cima, no grupo só tem a agregar. E muito obrigada por essa live bem fortalecedora aqui para a gente, para as pessoas repensarem e terem suas ideias aí. E se quiser entrar lá, falar com Vivi também, ser amiga de Vivi, que ela é ótima amiga para conversar também, para dar bastante ideia, né? Pode me chamar nas formigas que a gente vai pro privado bater papo. Formigas fecha, Pois pronto, muito obrigada. Já tá acabando meu tempo aqui e tchau. Até a próxima. Eu vou com a customização. Na próxima a gente faz a customização. Tchau. Tchau.